Alô, concurseiro de plantão! Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Ricardo Oliveira e hoje nós teremos mais uma dica de... Bandido, ladrão, seu criminoso! Se você não sabe o que é calúnia, injúria e difamação, então não saia daí, hein? Fala, concurseiros! Hoje nós vamos falar sobre calúnia, difamação e injúria. São os crimes contra a honra. A doutrina, ela divide a honra em honra objetiva e honra subjetiva. E o que seria a honra objetiva? A honra objetiva é aquela honra externa, é aquela que protege a reputação da vítima perante terceiros. E o que seria a honra subjetiva? É uma honra interna, é aquela que mexe com a dignidade da própria vítima. A calúnia e a difamação são honras objetivas, ou seja, é a honra que protege a reputação da vítima perante terceiro. Para que esse crime se consuma, basta que uma outra pessoa tome conhecimento da calúnia ou da difamação. Já a injúria é uma honra subjetiva, ou seja, é aquela que mexe com a dignidade da própria vítima. Logo, não precisa que terceiros tomem conhecimento para que esse crime se consuma. E o que é calúnia? O que é calúnia, professor? Talvez você esteja se perguntando. Sobe aí na tela, editor, o que é calúnia? Artigo 138 do Código Penal diz o seguinte: caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo 1º diz o seguinte: na mesma pena incorre quem, sabendo falsa a imputação, a propala ou divulga. E o parágrafo 2º ele diz o seguinte: é punível a calúnia contra os mortos. É punível a calúnia contra os mortos. Então, o que é a calúnia, concurseiro? É quando você imputa falsamente fato definido como crime. Se você imputar a mim um fato definido como crime e você não conseguir provar, o nome disso é calúnia. Nós acabamos de ver, artigo 138 do Código Penal. E o que seria isso, professor? Me dá um exemplo. Claro que eu te dou um exemplo. Vamos dizer que eu viro e falo que eu vejo o Ricardo todas as sextas-feiras roubando um carro no sinal próximo ao supermercado. Vejam bem, roubar, subtrair para si coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça é o crime de roubo. É o artigo 157 do Código Penal. Logo, se você não conseguir comprovar, isso é calúnia. Nós vimos também no seu parágrafo 1º que aquela pessoa que faz a propagação do assunto, né, o famoso fofoqueiro, a famosa fofoqueira, ela também pode ser enquadrada como calúnia. Ela também pode ser enquadrada como crime de calúnia. Se no seu concurso tem direito penal, isso pode estar lá. É possível caluniar o morto? Sim, é possível. Claro que é possível caluniar o morto. Parágrafo 2º do artigo 138 do Código Penal. Então não caiam nessa pegadinha. Você já sabe que caluniar alguém é imputar um fato definido como crime. Imputar um fato falsamente definido como um crime. Vamos continuar lendo o artigo 138. Exceção da verdade. Parágrafo 3º diz assim: admite-se a prova da verdade, salvo inciso 1. Se, constituindo o fato imputado crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível. Inciso 2. Se o fato é imputado a qualquer das pessoas indicadas no inciso 1 do artigo 141 do Código Penal. Inciso 3. Se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. Então, o que é exceção da verdade? A exceção da verdade é quando você não é punido pelo artigo 138. Como assim? Quando você provar que, de fato, o Ricardo ele está cometendo aquele assalto todas as sextas-feiras do lado do supermercado, 8 horas da noite. Se você conseguir comprovar
Se você conseguir provar que eu estou cometendo aquele crime previsto no artigo 157 do Código Penal, é exceção da verdade, parágrafo 3º. Porém, tem um salvo, tem uma exceção. Se o agente foi absolvido tanto na ação privada quanto na ação pública, se ele foi absolvido por falta de prova, por qualquer coisa, você responderá por calúnia. Por mais que você tenha provado que fui eu que cometi aquele crime. Se eu fui absolvido no inciso 1 e no inciso 3, você vai responder como calúnia. E se você cometer o ato de calúnia contra aquelas pessoas previstas no inciso 1 do artigo 141, que é o presidente da República. Se você caluniar o presidente da República, não tem exceção da verdade. Você responderá por calúnia. Você responderá por calúnia. Cuidado! Se uma pessoa virar para você e te chamar de ladrão, te chamar de bandido, te chamar de marginal, te chamar de criminoso, não é calúnia. Muitas pessoas acham que isso é calúnia, mas não é calúnia. Calúnia é um fato falsamente definido como crime. Se eu chamar você de bandido, isso não é um fato definido como crime. Eu estou mexendo com a sua honra, com a sua dignidade. Estou ofendendo a sua pessoa, a sua dignidade. Isso é injúria. Isso não é calúnia, ok? Vamos agora ver o artigo 139 do Código Penal, que fala sobre difamação. Coloca aí, editor, artigo 139 do Código Penal. Difamação. Difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Então, concurseiro, se eu difamar a sua honra, colocar um fato difamando a sua honra, é difamação. Mas qual é a diferença desse fato para o fato previsto lá no artigo 138 na calúnia? É que o fato do artigo 138, ele é um fato definido como crime. E aqui da difamação só é um fato. Ele não fala que é um fato definido como crime. Vamos se dizer que você começa a falar, começa a espalhar por aí que eu, o professor Ricardo, estou traindo a minha esposa, que eu estou sempre indo ao hotel. Veja bem, ir ao hotel, traição, não é mais um fato definido como crime. Antigamente tinha sim um crime de adultério, mas hoje não tem mais um crime de adultério. Por mais que você não seja enquadrado na calúnia, no artigo 138, porque esse fato não é definido como crime, você vai ser enquadrado no artigo 139. Você vai estar difamando a minha reputação. Por mais que seja verdade. Por mais que você esteja falando a verdade, você vai estar incorrendo na difamação, porque você vai estar imputando um fato à minha reputação. Sobre a exceção da verdade. Tem a exceção da verdade na difamação? Sim, tem a exceção da verdade na difamação, mas ela só tem um único caso. Quando que você fala do funcionário público em razão da sua função. Lá no parágrafo único. Vamos ver. Artigo 139, parágrafo único. Diz assim: a exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções. Então, concurseiro, se você pegar o funcionário público e você começar a falar que ele está saindo na hora do expediente para poder dormir, para poder namorar, para poder fazer qualquer coisa nesse sentido, isso não é um crime previsto no Código Penal. Então você já não está cometendo o quê? A calúnia. Então, se você falar que o funcionário está cometendo isso e você provar, se você conseguir provar que um funcionário público de fato está saindo, você não responderá pelo crime de difamação. Se você provar que o funcionário público está de fato cometendo isso, você não responderá pelo crime de difamação. E difamação é apenas isso. Tanto a calúnia quanto a difamação é um crime contra a honra objetiva. Agora nós vamos ver um crime contra a honra subjetiva, que é o crime de injúria. E o que é injúria? A injúria está prevista lá no artigo 140. Vamos ler agora o artigo 140. Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Então, concurseiro, se você injuriar uma pessoa, se você mexer apenas com a dignidade daquela pessoa,
você já vai estar incorrendo em injúria. Você já vai estar incorrendo em injúria. E vamos continuar lendo o artigo. O parágrafo 1º diz o seguinte: o juiz pode deixar de aplicar a pena. Seria aqui um perdão judicial. Inciso 1. Quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria, ou no caso de retorção imediata, que consiste em outra injúria. Então o juiz pode deixar de aplicar se houver aquela ofensa, aquela troca de ofensa, aquela troca de xingamento, aquela troca de palavras ofensivas, o juiz pode sim deixar de aplicar. Olha só, o crime de injúria ele também é conhecido como um crime de xingamento. Basta que eu te xingue, basta que eu fale qualquer palavra nesse sentido, que eu vou estar incorrendo em crime de injúria. Vamos continuar lendo o artigo. O parágrafo 2º diz o seguinte: se a injúria consiste em violência ou vias de fato que, por sua natureza ou pelo meio empregado, se considerem aviltantes, pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa, além da pena correspondente à violência. Então, o que seria esse parágrafo 2º? Seria vias de fato. Vamos se dizer que eu pegue e, além de estar ali ofendendo a sua reputação, a sua dignidade, eu ainda dei um tapa na sua cara. Além de eu responder pelo crime de injúria, eu também vou responder pelo crime de lesão corporal. A discussão doutrinária aqui se seria um crime material ou um crime formal. Aqui eu fico com a parte que é um crime formal, impróprio, é um crime formal. Mediante uma única ação, que seria o tapa na cara, eu cometi 2 crimes. Mediante uma única ação, eu cometi 2 crimes. Então as penas são o quê? São somadas. Vai somar-se a pena da lesão corporal leve e vai somar-se a pena da injúria. Então isso aqui é o que diz o parágrafo 2º. E por fim, o parágrafo 3º, ele diz o seguinte: se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem, ou a condição de pessoa idosa, ou portadora de deficiência, pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Aqui nesse caso, vocês com certeza já devem ter visto quando um jogador de futebol, a arquibancada, a torcida começa a chamar de macaco, começa a fazer atos ofensivos ali àquela pessoa. A própria mídia fala que aconteceu um crime de racismo, mas não, até o prezado momento, isso é um crime de injúria racial. Isso é um crime de injúria racial. Se eu chamar a pessoa de macaco, se eu chamar a pessoa de negra, é um crime de injúria racial. Não confunda esse crime com um crime de racismo. O que é o crime de racismo? Racismo é quando eu ofendo toda a coletividade, devido à raça, cor, à origem, à etnia. Ou então, quando eu vou cercear o direito de uma pessoa devido à raça, devido à cor. Vamos dizer que eu tenho um restaurante e eu falo que um muçulmano ele não pode almoçar no meu restaurante. Eu falo que a pessoa negra ela não pode almoçar no meu restaurante. Isso seria, sim, um crime de racismo. E é diferente do crime de injúria. Injúria racial. O parágrafo 2º, ele tem um nome também de injúria real. Então, tapa na cara que eu falei, cuspir, eu já vi cair em questões de concurso, eu cuspi na pessoa. Se eu cuspi na pessoa, eu estou cometendo um crime de injúria real, lá do parágrafo 2º. Agora nós estamos no parágrafo 3º. O que eu quero que você preste atenção? O Senado Federal, ele acabou de aprovar um projeto de lei para pegar esse crime de injúria racial e transformar no crime de racismo. O Senado Federal acabou de aprovar um projeto de lei, claro que tem que passar ainda pela Câmara dos Deputados, claro que tem que passar pela sanção ou veto do presidente da República, mas o Senado Federal já aprovou um crime, a mudança da lei nesse caso, do parágrafo de injúria racial, parágrafo 3º. Então, o parágrafo 3º, ele está para ser mudado. Esse crime de injúria racial está para passar a ser um crime de racismo. E se for um crime de racismo, ele vai mudar muitas coisas. Ele vai ser imprescritível, ele vai ser um crime hediondo, a progressão do crime hediondo é diferente. Então, possa ser que mais à frente, quando isso for aprovado, se for aprovado, isso com certeza vai despencar em prova. E olha só, deixa eu te falar uma coisa. Você gostou do nosso vídeo até aqui?
Gostou? Você já sabe diferenciar o que é crime de honra, o que é crime de difamação, o que é crime de injúria? Se você gostou, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou deixar aqui no link um vídeo completo de um curso de direito penal. Se você quiser saber de áreas policiais, você quer ficar craque, você quer ficar fera, você não tem condições de pagar um curso, mas você quer estudar, acesse esse link aqui, que eu tenho certeza que você vai gostar, que é um excelente professor de direito penal. Assim como tem um material de português e de direito constitucional. Acesse o link que eu vou deixar aqui, de direito penal, direito constitucional e de português, que eu tenho certeza que vocês vão adquirir um material de excelente qualidade e vocês vão arrebentar na prova de vocês. Para você que ficou até aqui, eu peço para que você se inscreva no canal, ative o sininho, dê o like e compartilhe para que o YouTube possa entender que o nosso canal tem uma relevância. E ó, PRO Concursos, para que juntos possamos voar alto. Voe alto, querido concurseiro. Fui!